Fala, fiel, beleza? Tite está sendo muito criticado e sendo alvo de xingamentos após a eliminação do Brasil ontem na Copa do Mundo. Para ver mais, deixe o like e se inscreva no canal. Antes de mostrarmos, você conhece a 1xBet? Entre e lucre como ninguém nunca conseguiu. Eu tô nesse time, eu não tirei o Vinícius Júnior, porque ele é desequilibrante. Ele não é o Neymar ainda, ele não tem esse potencial do Neymar. Mas quando ele sai, é um balde de água fria para mim, para a coletividade brasileira, para a torcida que estava ali em massa, o Brasil jogando em casa. Ele tira a força, ele tira a capacidade do Brasil de causar dano. De numa jogada, como foi a jogada da prorrogação, a jogada do gol, mudou. O Richarlison não fez uma boa partida. Na segunda rodada... O Pedro entrou bem no jogo. Então, o Richarlison não jogou bem no primeiro tempo, ele sacou e botou o Gabriel Jesus logo de cara. O Tite confia no Gabriel Jesus, sempre confiou. Ele não confiava no Pedro. Ele foi botar o Pedro faltando 5 minutos para acabar o jogo. Por exemplo, ele morre de amores pelo Paquetá. O Paquetá participou do lance do gol, mas para mim não fez uma boa partida. Ele ama o Fred, ele coloca o Fred em tese para segurar o resultado. No lance do gol a gente vai ver o Fred na ponta direita. O Brasil totalmente bagunçado, desorganizado. O Rafinha não fez uma boa Copa. O Rafinha, para mim, foi o Gabriel Jesus de 2018. E a gente saiu com aquela pecha de Gabriel Jesus é o centroavante que não faz gol. O Rafinha foi o atacante titularíssimo pro Tite. E aparentemente com problemas psicológicos, tinha gente dando força para ele durante as partidas. E ele insistindo. Tava na cara que o Rafinha deveria ter tido alguma outra solução. Talvez colocar o Rodrigo no lugar do Rafinha. Não o Vinícius Júnior. Não tirar o Vinícius Júnior. O Antony entrou bem. O Antony entrou bem. Mas, por exemplo, você poderia ter outra alternativa. O Paquetá poderia ter saído. Ele, você vê, por exemplo, contra a Suíça, que é uma seleção completamente fechada, ele meio que botou o freio de mão, né? Foi um jogo sem o Neymar, ele foi com o pé atrás. Nesse jogo em que a Croácia foi mais por uma espécie de trocação, dividiu o posse de bola, troca de passes com o Brasil, o Tite me parecia meio perdido, ele não sabe o que faz. Ele nunca morreu de amores pelo Vinícius Júnior. Vinícius Júnior estava explodindo no Real Madrid, ele trocava figurinhas com o Ancelotti para ver como poderia usar, até quando ele poderia voltar, o quanto ele poderia marcar. Caíram no colo do Tite essa garotada de beirada, capacitada, rejuvenesceram, melhoraram, oxigenaram. Hoje. Então, mas assim, cara, aí eu acho o seguinte, pra mim... Aí não dá certo. Exatamente. Pra mim a questão é essa, assim, em relação às substituições, erro, né? eu olho só pro Vinícius Júnior. Aí no final a gente pode discutir... O Militão foi fazer uma grande Copa, ele tira o Militão, o gol que elimina o Brasil sai pela lateral direita do Brasil. E essa Mas a substituição, culpa foi do Casemiro. pra mim são essas duas, eu Foi acho... Casemiro. Não, mas além... Se for procurar um culpado é o Casemiro, que é o jogador mais consistente do Brasil há não sei quantos anos. Mas assim, o que eu tô falando é, independentemente do culpado, tentar olhar para a substituição e para as justificativas possíveis para cada substituição. Eu não acho que ele precisaria ter mudado todo mundo, mexido em todo mundo, colocado o Pedro antes no Richarlison, porque o próprio Richarlison, que todo mundo, a gente inclusive... Ele entrou bem o Pedro, dizia fazendo pivô. que... Não, tudo bem, mas o que eu tô querendo dizer é, no primeiro jogo da seleção brasileira contra a Sérvia, todo mundo queria o Richarlison fora no intervalo, porque não tinha tocado na bola. Sim. O Richarlison vira o grande nome do jogo no segundo tempo. Então eu acho que a permanência de alguns jogadores, ela se justifica pela qualidade que os caras têm e capacidade de decidir jogo, fase, o que quer que seja. E isso, pra mim, é o principal argumento para se dizer que o Vinícius Júnior, eu tô com o Paulo nessa, ele não precisava sair. Achar que ele tinha que mudar um monte nas outras posições, eu discordo, até pelo que foi o segundo tempo. O Brasil criou chances suficientes para ganhar o jogo no segundo tempo. Não fosse o goleiro croata, o Brasil poderia ter feito 2, 3 gols. E discordo também, aí sim, da substituição feita no final. Não acho que ela tenha influenciado ou tenha sido decisiva. Mas você tem o Danilo jogando improvisado na lateral esquerda, com o cartão amarelo. Você podia ter colocado o Alexandro puramente no Danilo e não tirar o Militão. Mas, para mim, em relação à substituição, são só essas as coisas que o retrato final do jogo, se olha de cima o gol que o Brasil sofreu, isso aí é para analisar durante semanas, meses, anos e décadas. O volante que entrou, o Fred, para segurar o jogo, estava na ponta direita. A gente vai falar do gol, o Alexandro, que é o lateral esquerdo, ele estava correndo na lateral direita. O time completamente organizado. O discurso do Tite, é o equilíbrio.
Era tudo que o Brasil não tinha naquele momento. Se o Brasil estava ganhando de 1-0, faltavam 4 minutos para acabar o jogo, o Brasil toma um contra-ataque. O Casemiro não matou a jogada, ele poderia ter matado. O Brasil estava todo bagunçado no momento crucial da Copa. Essa é a questão. Não precisava abrir, porque dá para entender a lógica de você deixar o jogador para bater a última penalidade, aquele melhor, que vai sentir menos o peso do momento e tudo mais. Essa lógica eu entendo. A questão é que hoje você não precisa entregar para o árbitro uma lista dos 5 batedores. Então, você pode, inclusive, ter isso acertado com os seus jogadores. A regra te permite... É o seguinte, o Neymar vai ser o 5º, sim, contanto que não haja, antes desse 5º pênalti, uma penalidade decisiva, uma penalidade que pode eliminar o Brasil. E aí, na hora que o Marquinhos foi bater... Então, meu ponto não é... o Neymar tinha que abrir a cobrança. Não, o Neymar não tinha que abrir a cobrança. O Neymar tinha que ter batido. O Neymar tinha que ter batido. Se entrar no pênalti decisivo ali, e talvez até antes, né? Porque o Brasil já tinha errado o pênalti, então você tinha questão de que se a Croácia fizesse... Enfim, agora eu não me lembro exatamente. Mas E aí, fiel, o que acham? Nos diga nos comentários. Entre na descrição e clique no link para entrar na 1xBet. Um abraço e vai Corinthians!